Olá! Vamos nossos 10 minutos com a Ana. E hoje eu vou falar de uma questão que eu lembrei aí, que também me perguntam muito. E como a gente tá nessa sequência aí falando um pouco de bolos, de formas de bolo, de como montar as formas de bolo, tá nesse assunto aí de bolo, eu vou continuar aqui. Eu lembrei de uma questão que me perguntam muito, né? Que é por que o sponge cake, né? Por que os bolos aqui no Japão, tipo pão de ló, não se coloca fermento? Por que não usa fermento nesses bolos, né? No sponge cake. Bom, é uma questão bem interessante, realmente você fica assim, nossa, por quê? Então, eu vou responder aqui, né? E eu vou falar o que eu faço, qual é a minha opinião em relação a isso, tá? É o seguinte, o sponge cake, né, o pão de ló, ele é um tipo de bolo. Quando você vai fazer a massa, você faz pelo método espumoso, né? A gente tem dois métodos principais aí de fazer bolo, o método cremoso e o método espumoso, são os dois principais, né? O método cremoso é aquele que vai, normalmente, bolos amanteigados, né? Ou bolo que você tem o de liquidificador também aí, né? Mas vamos falar desses dois, o cremoso, né? E o espumoso. O cremoso é aquele que é feito, por exemplo, com manteiga, que você bate a manteiga com açúcar, forma um creme, depois você vai adicionando aí os outros ingredientes. Tudo bem. O espumoso, ele forma, ó, o nome já diz, né, a partir de uma espuma. E é exatamente aquele método em que a gente bate as claras em neve, ou bate os ovos aí, né, para ele incorporar bastante ar, para ele montar, né? Então esse é o método espumoso, que é o caso do pão de ló, né, do sponge cake. Então, por que, né, os japoneses, por exemplo, eles não usam fermento? Porque quando a gente bate aí, que incorpora ar, o próprio ar, ele é considerado um agente de fermentação, né? Por que a gente usa o fermento? A gente usa o fermento, né, para ele fazer o bolo crescer. Ele é um agente de fermentação, tá certo? Seja um fermento para bolo, né, o fermento químico, ou seja o fermento para pão, né? O objetivo dele é fazer com que cresça, fermente, né? Então, o ar, ele é um agente de fermentação natural. Então, os japoneses, eles não usam. E o que eles fazem para melhorar isso, né? Para poder você conseguir expandir mais esse ar, né? Produzir mais ar, já que ele é um agente de fermentação. Eles pegam a mistura de ovo, né? Com açúcar e eles colocam num banho-maria e eles aquecem essa mistura até uns 40 graus mais ou menos, que é uma temperatura morninha. E por que eles fazem isso? Eles não fazem mais do que isso, porque senão acaba cozinhando. Mas até uns 40 graus mais ou menos, né? Algumas confeitarias aí, eles fazem esse processo chegando até uns 50 graus, né? Mas em média aí, uns 40 graus, né? Que é exatamente para esquentar um pouco essa mistura, para facilitar a produção, né, de bolhas de ar. Então, quando você esquenta, tá, você consegue produzir mais bolhas de ar e elas expandir mais aí, né, para poder você montar melhor, né, essa mistura de ovo aí com o açúcar, e aí você incorporar bastante ar, e aí na hora que você for acrescentar o resto dos ingredientes, aí a farinha de trigo e tudo, ele já tem ar suficiente, né, para poder dar uma estrutura aí, né, a leveza do bolo e tudo. Bom, é um método que funciona, realmente funciona, né, e às vezes nem esquenta, né? Nem passa por esse processo de esquentar aí no banho-maria e tudo. Já vai direto, né? Você bate muito bem os ovos aí para realmente ele ficar bem montado aí, incorporar bastante ar. Então funciona muito bem. Só que tem um problema, né? Então assim, ele é uma massa, porque o pão de ló por si já é uma massa muito, digamos, instável. Não é uma massa estável,
né, em que igual não tem uma estrutura, né, estável, igual uma massa de bolo aí, um bolo amanteigado, tá certo? E a massa do pão de ló é uma massa mais delicada, né, justamente porque você conta com as bolinhas de ar aí, né? Para ficar mais fácil, o que vocês devem imaginar? Quando a gente faz bolinhas de sabão, já fizeram, né? Aí, quando a gente pensa em bolinhas de sabão, né? Elas não estouram muito rápida. É muito rápido, né? Você faz e elas vão estourando, pipocando, tá? É exatamente isso, quando a gente incorpora ar, a gente produz bolhas de ar aí, quando a gente bate os ovos, né? A gente tá produzindo um monte de bolhas de ar, pá, 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 pá. Mas elas se desfazem rapidamente, por isso que quando a gente faz um bolo com esse método espumoso, né, a gente precisa, acabou de bater, imediatamente bota no forno, o forno já tem que estar pré-aquecido aí, né, para manter, né, essas bolinhas aí, né, enquanto vai se desenvolvendo aí, acontecendo as reações químicas, tá? Para dar essa estrutura pro bolo. Então, se você fizer um bolo, bater aí um pão de ló, por exemplo, você demorar para levar pro forno, você vai perceber, a massa tá super bonitona lá, né? Bem fofinha ali, bem aerada. Se você demora muito aqui na bancada para botar no forno, o que vai acontecer? Essas bolinhas de ar vão pum, 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 pipocando aí, né? Elas vão se desfazendo e a sua massa vai ficando o quê? Líquida, né? Então o seu bolo, se ele entrar pro forno assim, ele vai ficar duro, né? Ele não vai ficar leve e macio, tá? E vai ficar pesado, né? Claro. Então é muito importante, né? Então é pensar nisso. Então é uma massa realmente que não tem muita estabilidade. Você depende ali das bolinhas de ar, né? Mas funciona. Só que o problema é como ela tem essa instabilidade, né? Às vezes para mim, ela não tem um padrão, você não consegue padronizar ela de uma forma ali uniforme, em que, às vezes, dependendo até do ambiente, né, da temperatura do ambiente, da umidade do ar, vai interferir. Então, você vai fazer esse bolo, eu já fiz vários testes, por isso que eu tô falando aqui, e é o que aconteceu. Você vai fazer isso aí, e assim, ele pode dar certo aí sempre que você faz, mas uma hora ele pode não dar certo. Tipo, não é que não dá certo, ele pode... Tem horas que ele se mantém mais, depois de assado ele se mantém lá, porque o pão de ló, como ele é uma massa mais delicada, né? Isso acontece sempre com massa de pão de ló. Ela assa lá no forno, mas sempre ele dá uma baixadinha, mas é de leve, isso é normal, né? Dá essa baixadinha de leve, tá? O que não pode é ele abaixar de vez, né? Ou abaixar muito, tá? Mas é normal ele dar uma baixadinha, justamente porque ele tem essa instabilidade aí na massa. Então, o que acontece que se você faz com esse método aí, apenas só com as bolhas de ar, aí sem usar fermento? Pode acontecer, dependendo do ambiente e tudo, e dessas bolinhas de ar, se elas estouram mais rápido, se você não produziu o suficiente, né? Ele vai sair do forno, uma hora ele sai, ele abaixa o normal lá, mas uma hora ele vai abaixar mais do que o normal, ele vai encolher, né? Diminuir. Então, para mim, né, no caso que eu trabalho só com receitas que são padronizadas mesmo, que eu tenho a segurança de passar para os meus alunos, de passar para os meus seguidores aí, para vocês aí, né, que me seguem, que fazem as minhas receitas, eu tenho que ter a segurança de que você vai reproduzir a minha receita e que ela vai dar certo, né? E às vezes, assim, você pode ter um problema aí de forno, de ajuste de forno e tudo, por isso que eu sempre, independente se é aluno meu ou se é um conteúdo gratuito como esse daqui, eu sempre procuro responder as dúvidas aí, né? Porque às vezes isso acontece, mas eu procuro, né? Nas receitas que eu ensino, eu procuro eliminar o máximo, né, de fatores que podem interferir aí, dar errado a receita, né? Então eu procuro realmente passar e ensinar uma receita padronizada. E o que é uma receita padronizada? É aquela em que você faz seus testes aí, né? E aí
Tá, eu fiz aí o meu último teste, nossa, ficou perfeito. E aí eu já ensino. Não, depois que ela ficou perfeita, que chegou onde eu queria, que eu tive o resultado que eu queria, aí eu vou partir para os testes de padronização, né? Então eu vou fazer mais algumas vezes aí para ver se realmente ela mantém o padrão, né? Se sempre que eu faço ela dá certo. Aí só depois disso eu parto para ensinar, entendeu? Então assim, essa massa aí, né, o sponge cake aí japonês, que não vai fermento, que eles fazem aí sem o fermento, ou tradicional mesmo, na França e tudo, eles fazem muito, né, sem fermento, original, né, sem fermento. Então, eu não vou passar essa segurança, entendeu? Para os alunos ou para as pessoas que vão fazer a receita que eu ensino, porque pode interferir, outros fatores podem interferir e o bolo murchar muito, mais do que o que deve, ele diminuir, tá? Então, o que que eu faço? Eu apelo para o fermento, né? O fermento químico. Então, sempre em receitas, por exemplo, eu aprendi as receitas aqui do Japão, né? O pão de ló, o sponge cake aí, né? O genoise. Eu aprendi aqui, aprendi ele sem usar fermento, mas quando eu vim para minha cozinha fazer os testes, testar essa receita para ver se realmente aqui, né, como é que ela se comportava, se ela tinha o mesmo resultado e tudo, eu aí fui adaptando para usar o fermento. Então eu sempre uso pelo menos um pouco de fermento, porque o fermento me dá um pouco mais de estabilidade nesse tipo de massa, né? Então eu consigo padronizar minha receita para passar para vocês fazerem aí e ela sempre dá certo, né? Então eu tenho, por exemplo, muitos relatos aí, né, não só de alunos, mas de pessoas que me seguem aí nas minhas lives, nos meus conteúdos gratuitos, né, e que nunca tinham conseguido fazer um bolo que prestasse, né, principalmente um pão de ló, né, um sponge cake que desse certo, e depois que aprendeu a minha receita, que nossa, que dá certinho, fica perfeito. E eu fico muito feliz com isso, porque é exatamente, né, essa a ideia. Então, por isso que eu sempre uso o fermento. Primeiro porque, né, te dá uma segurança, né, maior. Aí você pensa, pô, mas aí você tá colocando um produto químico na receita, poderia não ter, né? Gente, você usa farinha de trigo. A farinha de trigo é o quê? Né? É um produto químico. Você usa açúcar aí, que é um produto industrializado, né? Então você usa outros. Isso aqui é tão pouquinho que não vai, né, interferir. Só que ela vai te dar uma segurança, principalmente para quem faz para vender, que precisa ter essa segurança. Imagina, você tem encomendas aí de bolo e uma hora seu bolo dá certo, outra hora ele não dá. E acontece isso muito com as pessoas, tá? Então é só por questão, isso é uma opção minha, tá? É o que eu faço, né? E o que eu procuro ensinar, né? Mas é uma opção minha, vai de cada um aí. Mas eu realmente, assim, eu procuro usar uma quantidade aí de fermento que me dê mais segurança, né, que dá uma estabilizada melhor aí na minha massa, e eu tenho uma segurança de que toda vez que eu for repetir essa receita, se eu repetir ali certinho, né, nas condições ideais, ela vai dar certo e não vai ter esse negócio de uma hora ela cresce lindão, na outra hora ela cresce murcha mais do que o que deve, né, e diminui mais do que o que deve. Então, realmente, assim, é uma opção minha. E aí você me pergunta, e como que eu faço para substituir? Como é que eu faço para acrescentar, por exemplo, nas receitas que eu tenho aqui, ou que eu pego aí na internet japonês, que não tem fermento? Como é que eu faço? Bom, testes, claro, né? Você testar aí, mas eu vou te dar, né, uma partida, né? Um ponto aí de início para você começar a testar. Uma coisa muito importante, né? Muito importante, gente. Hoje vai ficar mais longuinha, mas tudo bem, né? Já passou dos 10 minutos, tudo bem. Mas é importante essa informação antes de eu falar, né? Qual a proporção que você deve começar a testar aí. É que o fermento, olha só, presta atenção nisso, que é muito importante. Nisso aí as pessoas erram muito, e eu errei muito, eu demorei muito para conseguir
achar o ponto da minha massa de bolo, quando eu cheguei aqui no Japão, há 21 anos atrás, né? Por quê? Porque eu usava o fermento Royal aqui, eu fiquei tão feliz quando eu achei o fermento Royal aqui no Japão, porque eu falo, nossa, menos uma coisa para eu me preocupar com o bolo, né? O fermento pelo menos é igual ao do Brasil. Doce ilusão, né? Porque o fermento Royal que vende aqui nos produtos brasileiros, por exemplo, né, não é igual ao fermento Royal do Brasil. Ele é produzido no Brasil, mas é um produto para exportação, que ele tem que seguir as normas daquele país, né? Então, é diferente o fermento, sabia? Então, assim, por exemplo, os países, eles produzem, tem os produtos internos e tem os produtos que eles são feitos para exportação, né? Então, eles têm que realmente seguir, né, as normas aí do país, tá? Então, veja só. Eu descobri, depois de muito perder massa, depois de muitos testes, eu descobri que a quantidade de fermento Royal que se usa no Brasil, né, aqui no Japão, com o fermento Royal daqui, ou esse daqui, tá? O fermento químico, é a metade da quantidade. Foi assim que eu consegui começar a acertar minhas receitas, né? Então, tipo, no Brasil se usa, sei lá, 10 gramas de fermento, né? Lá. Isso é uma informação importantíssima, hein, gente, que eu penei muito para descobrir, né? 10 gramas, você vê uma receita do Brasil lá, 10 gramas de fermento, aqui você vai usar 5. Mais ou menos, né? Às vezes eu uso 6, dependendo da receita, mas tem essa média aí, que é a metade. Então, quando fala no Brasil, tipo, uma colher de sopa de fermento, né? A quantidade que dá uma colher de sopa, normalmente, aí dá 10, 12 gramas, se eu não me engano, né? Você vai usar 5, 6 gramas aqui, ok? Então, essa é a proporção que você tem que fazer, tá? Então, pensa sempre que é a metade, seja qual for o fermento que você usa aqui. Eu gosto muito desse, né? Primeiro que você acha fácil aí, né? E é um fermento muito bom. Pra mim é tipo o Royal também. Mas como é que você vai partir, né? Que princípio aí que você vai partir para começar os testes nas suas receitas? Segue o que vem aqui, por exemplo, né? Como indicação do fabricante. Aqui ele fala que para 300 gramas, não sei se dá para ver, mas para 300 gramas de fermento, você usa 10... Para 300 gramas de farinha de trigo, você usa 10 gramas de fermento, tá? Então, pode seguir mais ou menos essa proporção aqui, ok? Então, 300 gramas de farinha de trigo, para cada 300 gramas de farinha de trigo, 10 de fermento. E aí, você vai fazendo, né, aquela famosa regrinha de 3 que eu sempre ensino aí, né, para vocês, que é muito importante na sua cozinha aí. Vai fazendo essa proporção aí com a quantidade de farinha. Então, você pega a quantidade de farinha, tá? Que tem na sua receita e você vai fazer. Você sabe que para 300 de farinha, 10 de fermento, e aí você vê quanto é a sua farinha e quanto aí você acha a quantidade de fermento. Então, parte desse princípio aí, e aí vai fazendo uns testes, porque também vai depender muito da receita, se ela tá equilibrada, né? Se a proporção dos ingredientes tá certinho aí, né? Mas vale a pena começar, né? Por essa proporção aqui, e aí você vai ajustando, talvez até siga, né? Dê certo isso aqui, que é o que aconteceu comigo, assim, é mais ou menos essa proporção aí que eu sigo, né? Mas antes eu sempre partia da quantidade do Brasil, né? E aí eu fiz tantos testes que eu cheguei na minha proporção, eu não tinha nem visto isso aqui, né? E é isso, né? Tem que partir para fazer teste, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado aí, né, que vocês tenham entendido, né, essa questão aí, e aí vocês optam aí para o que você preferir, né, usar o fermento num pão de ló ou não, beleza? Então amanhã, sábado, a gente volta, né, aqui com mais um bate-papo bem gostoso. Beijo!